não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, o senso da miséria do meio ambiente tem que ser permanente em você. Você tem que lembrar disso 24 horas por dia. E é melhor você ficar no vazio, ficar sem referência durante um tempo e sentir completamente perdido, do que se você se agarrar a essa referência local para lhe dar uma segurança. Então, ou para você sentir que você é igual a todo mundo, ou para você sentir a comunicabilidade. Na verdade, o nível de comunicabilidade desses textos que saem publicados hoje é mínimo, porque eles também não se entendem uns aos outros. Não há como entender. Então, quando as pessoas não se entendem uns aos outros, o que é que elas fazem? Elas se inventam. Então você não entendeu o que o sujeito disse, mas você inventa o negócio que ele disse. E você discute com isso que ele inventa. Isso aí, vamos dizer, é um fenômeno geral, né, na mídia brasileira, no debate cultural, entre aspas, brasileiro. Hoje em dia, tá certo? Então, você não responde ao que um outro sujeito disse, você responde ao que você gostaria que ele tivesse dito, para daí ser mais fácil você responder. Né? Em suma, isso tudo é uma conversa de criança. Então, também é absolutamente necessário que vocês entendam que o papel que está reservado a vocês na cultura brasileira não é, de maneira alguma, o de participar dessa conversa no nível que os caras estão fazendo hoje. Vocês não vão disputar os lugares dessas pessoas, vocês vão criar outras funções. Tá certo? Ortega y Gasset dizia o seguinte: gênio é aquele sujeito que inventa a sua própria profissão. Então, nesse sentido, vocês não têm que ser gênios, quer dizer, vocês têm que inventar meios de atuação que sejam completamente diferentes desses. E, portanto, vocês não têm que se amoldar em nada, em absolutamente nada, ao presente estado de coisas. Eu tenho um amigo, Antônio Donato. Antônio Donato ficou anos estudando filosofia escolástica. Ele traduziu os comentários de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. Ele estava fazendo a faculdade de educação. Então ele decidiu fazer uma tese de mestrado sobre, chama-se Educação segundo a Filosofia Perene, quer dizer, segundo a escolástica, especialmente Santo Tomás de Aquino. E ele fez uma tese de 1000 páginas com a bibliografia de 300. A tese de mestrado é 80, 90 páginas, não vai passar de 150. Ele chegou, botou aquele tijolo na frente dos professores, eles ficaram aterrorizados, aprovaram sem ler. Eles não tinham condição de julgar aquilo. Seria preciso uma vida inteira de estudo para julgar. Então, por via das dúvidas, né, aprovaram, sentiram-se esmagados. Tá certo? E é isso que vocês têm que fazer. Vocês não têm que fazer uma coisa que seja compreendida dentro desse meio. Não, vocês vão ter que ser compreendidos por outras pessoas como vocês, né, que existirão no futuro. Está entendendo? E nós temos que criar, vamos dizer, o nosso próprio diálogo que vai parar infinitamente acima das cabeças dessas pessoas hoje. Quer dizer, você não tem, vamos dizer, que
entrar em campo para discutir com elas. Claro, você pode denunciá-las de vez em quando, tá certo? Mas isso não deve ser sua principal ocupação. Tá certo? O negócio é criar um outro debate intelectual em cima desse. De modo que, pelo simples peso do que você está falando, o de baixo acabe cedendo. Não é isso? Então, se qualquer um de vocês, agora, no instante em que eu estou falando aqui, você se coloca em julgamento pelos critérios presentes, vamos dizer, do establishment cultural, você está lascado. Você vai tentar se adequar a eles, fazer mais ou menos o que eles estão fazendo, só que um pouco melhorado. Só que é o seguinte, para uma coisa ser melhorada, é preciso que a raiz do que é bom esteja nela. E essa condição não se cumpre absolutamente. Não há nada a ser melhorado no presente debate cultural brasileiro. Você tem que fazer outra coisa, completamente diferente. E, inclusive, vamos dizer, as relações entre esse debate cultural e a política têm que ser muito diferentes do que são hoje. Né? Hoje em dia, qualquer sujeito que abra a boca na mídia brasileira, ele já tem, ele representa um grupo, um determinado grupo político. Você se identifica com aquilo. Né? Esses grupos, na verdade, são bastante afins, bastante parecidos uns com os outros, não tem grandes diferenças. Tá certo? E nós temos que ser o contrário. Nós não temos que representar grupo político nenhum, mas ao contrário, de tudo que nós fizermos, pode aparecer grupos políticos mais tarde. Quer dizer, você inspirar uma classe política futura é uma das suas funções. Inspirá-la e não representá-la. O sujeito que representa, que fala em nome de um grupo político, que expõe e defende, mais bravamente ou menos bravamente, nas opiniões daquele grupo político, ele não está desempenhando uma função intelectual, está desempenhando a função publicitária. E isso no Brasil de hoje, infelizmente, se confunde isso aí com uma atividade intelectual. Pois se você pegar todos os defensores de ideias petistas ou de ideias liberais, são apenas publicitários, contribuição propriamente intelectual nula. Simplesmente o que eles estão fazendo é a arte de argumentar e a arte de tentar persuadir. É bom, não nego que isso tenha lá a sua importância, tem que haver pessoas que façam isso, mas essa definitivamente não é a nossa função aqui. Você veja que, historicamente, mesmo dentro da esquerda, os grandes intelectuais da esquerda jamais fizeram isso. Você não vai ver o Georg Lukács, ou o pessoal da escola de Frankfurt, né, defendendo ideias comunistas. Não, para isso tem jornalista, tem polemistas, tem um monte de gente capaz, vamos dizer, de baixar o nível dessas discussões até um público semiletrado. Né? Georg Lukács, por exemplo, é dificílimo de ler. Né? Ele, numa discussão no jornal, não convenceria ninguém. Tá certo? Então, mas ele está desempenhando a função verdadeiramente intelectual. Quer dizer, ele está, entre outras coisas, ele gera a possibilidade de uma política. E essa é uma das funções que nós temos que fazer. Mas, se acontece que, vamos dizer, por urgência ou por compromissos profissionais assumidos, como é o meu próprio caso, né? Porque afinal de contas, de profissão, fui jornalista por muito tempo. Se em função dessas obrigações você é obrigado a tomar partido, né, numa determinada questão pública, o que vai acontecer imediatamente é que você será lido como representante de uma facção, de um grupo. E naturalmente então atribuirão a você todas aquelas ideias que os inimigos imaginam que aquele grupo tem e responderão neste nível. Então isso aí vira o que um amigo meu chamaria de diálogo de abismos. Você tá entendendo? Ninguém entende absolutamente nada. Tá certo? Depois, quando eventualmente você escreve algo que difere das ideias correntes daquele grupo que as pessoas imaginavam que você representava, então os membros do grupo ficam escandalizados com você. Então, aí mostra que, vamos dizer, o total despreparo, né,
nacional para um simples debate, o que se chamaria um debate de ideias, mesmo em nível puramente jornalístico. Tá certo? Então, também não pensem que vocês, adquirindo uma referência estrangeira, vocês poderão se curar disso aí. Né? Eu vejo pessoas que vêm, vou aqui estudar nos Estados Unidos. Então, o sujeito vai numa universidade, vai na Atlas Foundation, vai no Cato Institute, absorve todos aqueles cacuetes mentais de um grupo americano, o qual o grupo está discutindo dentro do contexto americano, e ele volta para o Brasil fazendo uma versão nacional daquilo. É isso. Rodrigo Constantino, é isso. Esse pessoal do Ordem Livre, a maioria deles está fazendo isso também. Né? Então, bom, é uma coisa que pode ser politicamente útil, mas não tem nada a ver com o que nós estamos querendo fazer aqui. Pelo nível das perguntas que me chegam aqui, eu vejo que vocês já estão infinitamente acima disso. Né? Então, talvez não tenham ainda onde a expressividade verbal formalizada, dominada, para poder participar de um debate público, mas intelectualmente já estão bastante acima disso. Tá certo? Mas é a primeira observação, então, complementando uma série de outras coisas que eu já disse. Né? Tem uma segunda, eu andei falando algumas coisas sobre ciência, né? E eu desejaria complementar também. Essa semana eu comprei uma série de conferências daquela empresa Great Courses. Né? São umas aulas muito bem dadas, são os melhores professores que tem na área. E estava assistindo as conferências de um cidadão chamado Schumacher, não é o piloto de automóveis, né? É um físico, sobre mecânica quântica. Ora, mecânica quântica é uma das conquistas mais respeitáveis da... Eu acho que esse café... É uma das coisas mais respeitáveis do mundo científico, porque dificilmente houve uma teoria científica que fosse, vamos dizer, tão abundantemente confirmada, tá certo? Experimentalmente, quanto a mecânica quântica. Isso, então, por exemplo, aqui tem uma partícula, a partícula vai se mover, então, vamos dizer, com um acerto estatístico de, digamos, 78, 90%, 80%, os caras dizem, bom, onde a partícula vai, ela vai mesmo, entendeu? Você pode somar aquilo milhares de vezes, você vai ver que a constante estatística existe mesmo. Né? Só que daí, depois de explicar aquelas coisas todas, o professor Schumacher, ele diz o seguinte, nós só temos uma dúvida, né, que ainda não é resolvida, quanto ao significado disto. Porque existem três hipóteses. A primeira é o seguinte, é que a teoria quântica só pode averiguar possibilidades, ou probabilidades. Então, nós não podemos avançar, nós podemos medir todas as probabilidades, mas não podemos saber nada mais além disso. Né? Segunda hipótese é que por trás de toda esta rede de probabilidades que a gente mede e descreve tão bem, existe uma regularidade ou lei totalmente desconhecida. Tá certo? Né? Terceira possibilidade, a possibilidade dos mundos paralelos. Ou seja, que as partículas e os quanta de energia se comportam assim ou assado, porque existem diferentes blocos de leis heterogêneas e incompatíveis que estão funcionando ao mesmo tempo. Eu digo, mas se você tem essas três possibilidades, significa que você não sabe absolutamente nada. Ou seja, você pega o conjunto da mecânica quântica, eu digo, tudo isso funciona, só que a gente não sabe o que é isso. Eu digo, peraí, a mecânica quântica tem 100 anos de idade. Né? E em que sentido você pode chamar de conhecimento a medição e descrição perfeita de um fenômeno que você não sabe o que é? Não sabe o que significa e não sabe no que se fundamenta.
e está tão em dúvida quanto a isso que você admite a hipótese, primeiro, de jamais sabê-lo, segundo, de haver uma coerência por baixo daquilo, terceiro, de haver uma total incoerência. Ué, se você vai da coerência para total incoerência, então você percorreu aí toda a gama de possibilidades que existe. Ou seja, pode ser qualquer coisa. E, aliás, além de poder ser qualquer coisa, pode ser quaisquer coisas. Não é isso? Bom, isto aqui é o que eu chamo de um problema cognitivo, não de conhecimento. E, neste sentido, é preciso você entender que a mecânica quântica é a coisa mais perfeita que se fez em ciência. Não tem nada que se pareça com isto. Quer dizer, dificilmente um grupo científico conseguiu acertar tanto e tão comprovadamente. Tá certo? Não é só um cara, é um bando de gente que trabalha nisso. E segundo, além de ter feito essas descrições, eles conseguem extrapolar essas medições para outros campos do conhecimento mediante analogia. Por exemplo, existe uma mecânica quântica da informação. Quer dizer, você pode prever a circulação de informação desta ou daquela maneira. Agora, se você perguntar, mas por que pode? Qual é o fundamento? O que isso significa? Ah, isso aí não sabemos mais. Então, uma forma de saber que se dirige no sentido de uma descrição exata, cada vez mais exata, de processos que ela não compreende. Se nós chamamos isso de conhecimento, isso é a mesma coisa que dizer, nós só podemos conhecer o que nós não compreendemos, ou só há conhecimento quando você não compreende. E se você adotar isso como a modalidade de conhecimento normativa mais perfeita, que deve servir de modelo para as outras, então a incompreensão, a falta de significado passa a ser, né, o parâmetro supremo do conhecimento. Ora, mas esta falta de significado, essa falta de compreensão, não impede a aplicabilidade disso numa infinidade de ramos. E, portanto, a geração de fatos históricos sociais, né, que serão ainda menos compreensíveis do que a teoria incompreensível no qual foram baseados. Deve ter uma pergunta aqui. Como que você pode ter o conhecimento de algo que você não conhece? Não, você pode ter de algo que você não compreende. O conhecimento daquilo que você não compreende é o que a gente chama de problema. Então, a pergunta é como é que eu posso ter um conhecimento de alguma coisa que eu não conheço? Não, mas não é que a mecânica quântica não conhece, ela conhece, ela sabe essas coisas. O que ela diz é que não compreende o que tem embaixo disso. Não compreende o sentido, o alcance, o significado e a razão. Não há razão para as coisas serem assim. Eu sei qual é a razão disso. Bom, tem 3 razões. Primeiro, tem uma razão que nós não podemos conhecer. Segunda, tem uma razão que nós teoricamente poderíamos conhecer e que explicaria tudo ao mesmo tempo, mas que nós não possuímos ainda. Será a lei geral, tá certo? Por baixo de uma infinidade de fenômenos. A lei geral não existe, é uma suposição. Terceira, pode haver uma coleção de leis gerais incompatíveis e heterogêneas. Bom, mas tem desde uma lei geral que explica tudo, até uma multidão de leis, cuja coexistência seria ainda mais incompreensível do que o próprio fenômeno. Então, significa o seguinte, você está dizendo que não sabe nada. Você sabe manejar aquilo. Tá certo? Então, é como um macaco que você ensinou a dirigir automóvel. Ele pode aprender a dirigir automóvel, ele só não pode saber o que é um automóvel. Então, se nós colocamos isto como o suprassumo da ciência, como o topo do conhecimento humano, então significa que não entender nada é o grande ideal. Tá certo? Então, e note bem, se isto se passa com a mecânica quântica, você imagina, né,
quanto mais não se passa isso aí, digamos, com a climatologia ou com a biologia evolucionária e assim por diante. Então, isso quer dizer que o conjunto de procedimentos que nós hoje denominamos de ciência não pode ter esse nome de jeito nenhum. Isso aí é um preliminar da ciência. É um começo da ciência. Isso é a possibilidade de ciência, não é uma ciência realizada. Então, a não ser, vamos dizer, que nós adotemos o próprio nome conhecimento, né, como no sentido, vamos dizer, da incompreensão. Note bem, quando eu digo que a conclusão dessas investigações quânticas é a formulação de um problema, bom, na mecânica quântica, pelo menos, nós temos a vantagem de que esse problema está formulado claramente em 3 alternativas, embora cada uma dessas alternativas não seja clara em si mesma de maneira alguma. Se você disser, olha, não podemos encontrar a explicação, nós só podemos nos contentar com as medições de probabilidades. E se você perguntar, por que não podemos encontrar a explicação? Qual é a impossibilidade? E qual é o fundamento dessa impossibilidade? Esta impossibilidade repousa, por exemplo, na própria natureza do fenômeno, que é, vamos dizer, aleatório e incompreensível em si mesmo, é mensurável, mas não compreensível, ou repousa, vamos dizer, numa incapacidade nossa permanente, tá certo? Ou repousa numa incapacidade inerente ao próprio método científico. Tá certo? Então vemos que a primeira hipótese se desdobrou já em 3. Não é isso? Então, a mesma coisa acontece com as outras 2, quer dizer que cada uma dessas 3 hipóteses levantadas para explicar os fenômenos quânticos, por sua vez se desdobram em outras tantas. Eu pus 3 aqui por caridade, mas eu poderia, né, subdividir, isso não acabava mais. Então, quer dizer, o que depois de 100 anos de mecânica quântica que nós temos, é uma técnica de mensuração e descrição que não permite sequer formular claramente o problema que ela enuncia. Porque o máximo que você consegue é chegar nessas 3 hipóteses. Dessas 3 hipóteses, bom, a divisão em 3 está clara, mas cada uma das hipóteses não está clara de maneira alguma. Tá certo? Então, sendo assim, então, fica claro que a confiança que a sociedade atual, né, tem num treco que ela chama de ciência é mais um negócio fetichista do que outra coisa. Porque você não encontra nessa ciência nenhuma parte daquele conforto intelectual que você obtém quando você entendeu realmente alguma coisa. Né? Então, isso quer dizer que por outro lado, você também falar em limites do conhecimento científico, também é uma expressão que não significa grande coisa, porque o conhecimento científico, tal como formulado na Idade Moderna, ele é uma limitação do conhecimento. Você dizer que uma limitação tem limite, é não dizer nada. Né? Então, aqui tem limite do conhecimento científico, para lá temos que ter um outro negócio. Falar. Não vejo. Isso aí, de fato, é não dizer nada. Tá certo? Muitas pessoal, né, que quer argumentar em favor da religião, etc., usa a noção dos limites do conhecimento científico. Né? Eu digo, olha, o conhecimento científico, no sentido moderno do termo, começa quando você limita, primeiro, os fenômenos a ser estudados. Segundo, o campo de manifestação no qual eles serão estudados. Terceiro, as perguntas que você pode fazer. Quarto, os métodos que você vai usar. E, por fim, as conclusões que você pode tirar. Quer dizer, é a limitação progressiva de tudo isto que constitui uma ciência. No começo, note bem, a delimitação do campo das ciências, imagina-se que corresponda
há divisões objetivas na estrutura da realidade. Por exemplo, no século XIX, quando Wilhelm Dilthey, Windelmann, Rickert e outros definiram a tal das ciências humanas, eles acreditaram que existe uma divisão objetiva entre um campo chamado natureza física e um campo que se chama história humana. Nós não sabemos se existe essa divisão. Eles partiram do princípio de que existia. Então eles acreditaram que havia uma divisão objetiva, ou seja, a divisão das disciplinas em ciências naturais, digamos, e ciências humanas, ou ciências do espírito, como preferiam chamá-la, correspondia a uma divisão objetiva dentro da própria estrutura da realidade. Nós até hoje não sabemos se é assim. Por quê? Porque não há nenhuma ciência que estude as divisões da estrutura objetiva da realidade. Essa ciência seria a ontologia, né? Ou teoria geral do ser. Acontece que, como a ontologia não pode ser praticada pelos próprios métodos, né, da ciência, que estão pressupondo uma ontologia prévia, tá certo? Então a ontologia fica retirada do mundo da ciência e se torna um treco chamado filosofia, que é praticado noutra faculdade, né? Mas, ao mesmo tempo, como a ciência, pela exatidão dos seus resultados e aplicabilidade técnica, etc., é colocada como o suprassumo do conhecimento, então significa que o suprassumo do conhecimento é baseado em pressupostos extraídos de uma ciência inferior, que seria a ontologia. Isso quer dizer, o próprio fundamento daquilo que você está fazendo, né, é desprezado pela própria atividade que ele fundamenta. Então é claro que isso é uma situação, como é que se altamente vexaminosa. Isso é uma confissão de irracionalidade completa. Então, Edmund Husserl é um sujeito que fez um esforço monstruoso para que a divisão dos sistemas da ciência correspondesse, vamos dizer, às divisões internas do ser. Quer dizer, como ele chama, ontologias regionais. Então, se é possível existir uma coisa como, por exemplo, a zoologia ou a geologia, tá certo? É porque existe, dentro da totalidade do ser, uma categoria específica de objetos, né, que tem unidade e tem, vamos dizer, referência a princípios comuns suficiente para que você possa estudar separadamente de outros entes que constituem o domínio de uma outra ciência. Porém, essa mesma divisão não é científica no sentido das ciências experimentais. Então, peraí. O fundamento da nossa certeza são as ciências experimentais. Mas, ao mesmo tempo, essas ciências experimentais, para elas fazerem algum sentido, elas se assentam num fundamento que elas não podem comprovar, né, e que elas não aceitam como científico. Portanto, seria mais ou menos um fundamento, né, de crença, de fé, de arbitrariedade, de especulação ou de criação cultural. Então, nós ficamos sempre naquela situação do Max Weber, que dizia que a ciência ela se torna racional a partir de uma decisão inicial irracional. Por exemplo, né, a escolha do tema que você vai estudar. Você não pode justificar objetivamente este tema, porque ele só passa a existir como tal a partir do momento que você o escolheu. Então, daí para diante, né, o estudo segue os trâmites racionais da ciência. Por a decisão inicial, né, é baseada em valores, e esses valores são pessoais. E olha, isso aí também, é claro que isso aí é um círculo vicioso, de alguma maneira, porque o que lhe garante que a irracionalidade da escolha inicial não se transmite às últimas conclusões que você vai tirar?
Né? Então, por exemplo, se eu decidir estudar as semelhanças entre a minha vida e a vida de Alexandre o Grande, eu certamente vou encontrá-las. Por que eu escolhi isso? Porque eu gostaria de ser Alexandre o Grande. Então eu olho só as semelhanças. Eu vou chegar a uma coisa totalmente delirante no fim. Hein? Então, eu não tenho a menor dúvida de que muitos estudos científicos hoje são, de fato, são assim. Quer dizer, eu não vejo nenhuma possibilidade de remediar o estado de coisas, se não tendo, vamos dizer, uma ontologia decente. O que é uma ontologia? Né? É um estudo da estrutura da realidade. Então, partimos aqui para o terceiro complemento que eu queria fazer. Por mais, vamos dizer, que a busca do conhecimento seja uma atividade coletiva que implica várias pessoas, intercâmbio, etc., etc., né? O detentor do conhecimento é sempre o indivíduo humano concreto. Não é isso? Né? Eu vejo, por exemplo, na educação a gente comprova isso. Por exemplo, quando você dá uma aula, você pode dizer que a classe aprendeu algo se nenhum dos indivíduos que a compõem aprendeu o que quer que seja? Não. Mas é possível que você dê uma aula para uma classe inteira e só um indivíduo entenda e os outros não entendam nada. Então, isso mostra o seguinte, que, em última análise, o portador do conhecimento tem que ser um sujeito individual e concreto. Aquele fulano sabe tal ou qual coisa. Se o conhecimento estiver apenas disseminado, né, num grupo, de tal modo que ninguém o possua, então não é um conhecimento, ele é uma ignorância disseminada. Não é isso? Então, quer dizer, o sujeito ativo do conhecimento continua sendo o indivíduo que conhece. Você vê que toda descoberta científica, ou filosófica, ou criação artística, é feita sempre por um sujeito. E depois os outros tomam conhecimento disso. Eu acho muito engraçado essa camada que diz que as criações artísticas, obras de gênio, né, surgem, vamos dizer, do fundo comum da sociedade humana, etc., etc. Eu nunca vi a sociedade humana fazer nenhuma descoberta científica. A Alemanha inteira descobriu a teoria da relatividade e foi lá contar para o Einstein. Ele foi o último a saber. Isso nunca aconteceu. Quando ele estava pensando naquele negócio, ninguém mais sabia daquilo. Né? E depois, quando ele chegou a algumas conclusões expressáveis, ele contou para os outros. Uns disseram que sim, outros disseram que não. Mas o fato é que aquilo apareceu primeiro para uma consciência individual e depois para os outros. Por mais, digamos, que o problema estivesse latente, né, no meio cultural, quem teve que elaborar primeiro foi o indivíduo. Não é isso? Então, do mesmo modo, se você vai fazer um edifício, tem que ter um camarada que tenha a ideia da estrutura geral e a desenhe e a planeje de alguma maneira. E depois os outros foram juntando materiais naquela ordem. Ou você acha que é o contrário? As pessoas foram juntando pedras a esmo e dizem, ora, saiu aqui a Catedral de Notre Dame. Vamos informar o arquiteto. Isso nunca aconteceu, pô. É certo? Então, eu acho que o centro do problema do conhecimento é claro que é a consciência individual que busca o conhecimento. Não é isso? E se é assim, nós entendemos que um conhecimento que se constitui de medições verificáveis por toda uma comunidade e que é baseado, vamos dizer, numa limitação inicial do campo, que é aceita convencionalmente por toda esta coletividade, jamais poderá ser o modelo do conhecimento. Em hipótese alguma. Por quê?
conjunto desses campos que são estudados, vamos dizer, pelas várias ciências, eles todos são obtidos a partir de recortes que no início a própria ciência não pode verificar. Não é isso? E que, a rigor, jamais poderão ser verificados de maneira alguma. Por quê? Porque tudo que a ciência faz já está baseado nesses recortes e não pode sair fora deles. Então, a partir do momento que você delimitou o campo de uma ciência, assentou um conjunto de métodos que são, vamos dizer, aceitáveis e respeitáveis e consensuais para o estudo daquela coisa, você jamais pode retroagir sobre os fundamentos dessa ciência e colocá-los em discussão pelos mesmos métodos desta ciência. Você vai ter que sair do campo delas, né? E você vai ficar em aberto. Quer dizer, quando uma ciência entra em crise, é exatamente isso que acontece. Quer dizer, os seus fundamentos foram postos à prova de tal modo que ela mesma não pode reconstruir esses fundamentos. Então você vai ter que buscar apoio no quê? Quer dizer, na consciência humana geral. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.